Olá, pessoal! A nossa aula hoje será sobre operações com números inteiros. Mas antes de aprofundarmos nesse tema, vamos relembrar o que é o conjunto dos números inteiros. Nesse primeiro slide, podemos ver que existem duas letras, N e Z. A letra N é o conjunto dos números naturais e Z é o conjunto dos números inteiros. Então, para fazer o conjunto dos números inteiros, juntou todos os números positivos, que são do conjunto N, com os números negativos. Lembrando que tanto os números positivos quanto os números negativos, eles são infinitos. Então, é de 0 até o infinito para o lado positivo e de 0 até o infinito para o lado negativo. Aí muitos alunos perguntam assim, professora, e o zero? O zero, qual é o sinal do zero? É positivo ou negativo? Então, gente, o zero, ele não pertence nem aos números negativos e nem aos números positivos. O zero, ele é neutro. Das operações com os números inteiros, nós vamos ver adição e subtração de números inteiros. Então, vamos trabalhar com os números positivos e negativos. Vamos falar um pouquinho sobre a soma dos números positivos. Na soma dos números positivos, quando os dois sinais são positivos, a gente vai fazer a soma normalmente e o resultado vai ser positivo. Lembrando que quando não há sinal é porque o número é positivo. Nesse exemplo aí, 5 mais 4. 5 mais 4 é 9, mas podia ser mais 5 mais 4. O sinal pode aparecer e não aparecer. Nos números positivos, tanto faz ter ou não o sinal. Já quando há dois sinais negativos, nós sempre vamos somar e conservar o sinal. Isso faz parte da regrinha de sinais, tá? Sinais negativos, soma e conserva o sinal. Menos 9 menos 1 é igual a menos 10, tá? Porque 9 mais 1, 10. Só que o sinal que tá aí é de menos, então fica menos 10. Menos 5 menos 3. Vamos lembrar que 5 mais 3 é igual a 8. Só que os sinais aí são negativos. Então, quando os sinais são negativos, nós vamos somar, só que conservar o sinal de menos. Então, o resultado é menos 8. Menos 1, menos 1. Muita gente podia falar, 1 menos 1 é igual a 0. Não, lembrem-se que sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. 1 mais 1, 2. O sinal é negativo, então o resultado é negativo. Quando há um número positivo e um número negativo, nós vamos efetuar a subtração e conservar o valor do maior número, tá? Então, números diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 5 mais 2. Quanto que é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. Qual é o maior número? É 5 ou 2? Claro que o 5 é maior. E o 5 ele é negativo. Então, nós vamos conservar o sinal do 5, porque o 5 é maior que 2. Então, o resultado é igual a menos 3. Menos 4 mais 6. Quanto que é 6 menos 4? 2. 4 é menor que 6. Então, o 6 é positivo, o 2 fica positivo. Lembrando que o sinal de positivo não precisa aparecer no resultado 2. 4 menos 10. 10 menos 4, 6. 10 é maior que 4. Então, o resultado vai ser menos 6, porque o 10 é negativo. 15 menos 2, 12. 15 menos 12 é igual a 3. Só que o 15 é maior que 12 e o 15 é positivo. Então, o resultado vai ser positivo. 15 menos 12 igual a 3. Quando na operação há parêntese,
tem uma regrinha para eliminar esse parêntese. Quando o sinal de fora for positivo e o sinal de dentro do parêntese positivo, nós vamos tirar o número positivo. Quando o sinal de fora for positivo e o que estiver dentro do parêntese negativo, o resultado será negativo. Negativo fora e positivo dentro, também vai tirar negativo. Quando os dois sinais forem negativo, nós vamos tirar positivo. Aí muitos perguntam assim, professora, onde eu vou usar os números negativos na minha vida? Eu não vou usar números negativos. Gente, os números negativos nós usamos sempre. Extrato bancário, temperatura. Vamos observar a situação do extrato bancário. Então, nesse extrato bancário aí, tem o nome do banco, o extrato de conta corrente, o nome do titular da conta e o número da conta. Tem os dias e tem o histórico, depósitos, saque, cheque, débito, crédito e saldo. Lembrando que débito, toda vez que houver um débito, você está devendo aquele valor. Você retirou aquele valor. Quando houver um crédito, você tem. Quando fala assim, você tem um crédito de R$1.000, é porque você tem aquela quantidade depositada no banco. No extrato bancário do João, nós podemos ver que houve tanto crédito quanto débito. Teve cheques que entraram e o saldo. Aí no saldo também aparecem os números negativos. Como vou fazer essa operação com esses números positivos e negativos do extrato? Nesse exemplo aí do slide, nós tiramos todos e deixou os números todos misturados, tanto os positivos quanto os negativos. Mas assim, muito mais complicado para fazer essa conta. O certo é retirar os números positivos, somar, tira os números negativos e soma. Então, o crédito dele foi de R$500, mais R$300, mais R$200, mais R$1.000, que deu um total de R$2.000. Só que as retiradas dele, com os cheques que entraram, então, foi de menos 50, menos 600, menos 600, menos 400, menos 380. Aí, tanto o de cima quanto o de baixo eu somei os números negativos também, porque nós já falamos que quando há sinais iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. Então, todos os números, os créditos nós somamos e vamos somar os débitos também. No total de débito deu R$2.030, mas o sinal é negativo. Então, menos R$2.030. Então, ele ficou devendo para o banco R$30, porque ele só tinha 2.000 de crédito e não 2.030. Os 2.030 ele ficou devendo. Então, galerinha, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Tenho uma atividade para vocês responderem. Qualquer dúvida, só é me chamar. Bom estudo e boa noite a todos.